Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa segunda-feira, hoje, dia 28 de julho de 2025. Então, à medida, né, essa semana fica mais próximo da divulgação dos resultados. Chamou a atenção do mercado nesse final de semana, foi Banco do Brasil pedindo adiamento do dia 13 para o dia 14, então ali na segunda semana do mês de agosto, dos seus resultados. Isso pode ser um sinal de bomba, tá? Até hoje, pessoal, eu, como investidor, nunca vi um resultado bom sendo adiado, tá? Raramente isso acontece. Empresas que eu acompanho, nunca aconteceu de um bom resultado ser adiado. É aquelas duas máximas. Ou se o resultado ele é muito bom, o que, que acontece? A empresa ela quer divulgar o mais rápido possível, inclusive com dividendos. Se o resultado ele é ruim, a empresa ela deixa lá para meia-noite, depois da meia-noite, para divulgar esse resultado muitas vezes, tá? Então aqui nós temos um sinal do que pode vir nesse segundo trimestre. Como é que o mercado reagiu? Jogou as ações de Banco do Brasil abaixo dos R$ 20 pela primeira vez aí, próximo de um ano e pouco, né? 1,48% de queda hoje. Vale nos 55, nós tivemos Semin também no 509, 1,55 de queda. Petrobras foi a única que ficou ali próximo do 0 a 0, né? Então nos 32. BB Seguro nos 33,55 também no 0 a 0. E Caixa Seguridade também com Datacom nos 13,60, tá? Antes de falar sobre BB Seguros, que eu quero dar um destaque aqui, é importante o investidor novo no canal se identificar aqui nos comentários e, se você ainda não se inscreveu, inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos, tá? Conteúdos aqui, prometo trazer sempre diário para vocês, investidores, tá? Começar falando sobre BB Seguros, os 33,55, 6% de queda só nesse mês, tá? O que é bom lembrar? Que BB Seguros está em uma janela muito interessante. É a janela no qual a ação ela cai com um bom dividendo em aberto, tá? BB Seguros, raramente isso acontece, pelo contrário, normalmente quando vai chegando a data com ali de dividendo, a ação ela costumava, pelo menos no passado, a subir, tá? Então, hoje nós temos R$ 1,95 por ação a ser anunciado no dia 4 de agosto, já prometido, o que daria aí, né, 5,82% de dividendo yield, fora que a empresa, o mercado espera para o segundo trimestre algo em torno ali de 1,90 de lucro por ação. Aliás, 0,15, né, de lucro por ação, tá? Bem superior ao 0,95 lá no segundo trimestre de 2024. Mas também tá esperado que esse número pode vir abaixo, a depender dos sinistros e tudo mais. Porém, é importante lembrar que nós temos um momento de juros alto, tá? Que pode influenciar positivamente ainda nos resultados de BB Seguros. É importante lembrar aqui, né, hoje a meta do preço de analistas, tá, e é cerca de 11 analistas que deram preço-alvo que cobrem BB Seguros, é na casa aí dos R$ 42, que daria algo em torno de 15% de alta em relação a um ano, tá? Aqui o preço-alvo de um ano. Esse preço-alvo, ele sempre tem oscilações aqui, tá? No qual eu acompanho, e hoje seria isso, tá? Mas esse preço-alvo já chegou a cerca aí de R$ 45, não muito distante dos últimos meses, tá? Sobre a Vale, nos R$ 55,16, 0,97 hoje de queda, o que nós tivemos? Nós tivemos no painel da XP Expert o CFO, tá, da Vale dando algumas palavrinhas em relação à Vale e o momento atual, tá? Uma delas que eu gostei é a questão da oscilação do dólar, tá? Ele falou que a Vale aí 1,2% da receita advém lá dos Estados Unidos, porém, mesmo não influenciando tanto no curto e médio prazo, tem um fator, né? Que é o fator você ter aí a questão de as commodities, tanto commodities, como também a questão do dólar com a variação cambial de curto prazo, tá? Então, por isso, ele defende que nesse momento é necessário ter uma estrutura de capital leve e trabalhar com liquidez. Aí aqui ele fala, você nunca sabe como os preços vão se comportar. Nesse caso aqui, os preços das commodities, cobre, minério e tudo mais, tá?
Não foi falado muito sobre dividendos, foi falado um pouco mais sobre investimentos e momento aqui, no curto prazo, tá, e também em relação ao preço médio do minério de ferro, fino, na casa dos 85 vendidos no segundo trimestre, um recuo de 13%. E falar em segundo trimestre, segundo trimestre da Vale, o mercado, né, ele espera aí para a divulgação ainda nessa semana, cerca de 2,03 de lucro por ação na Vale, tá. Lembrando que lá no ano passado o mercado esperava, 2,40 de lucro por ação, a Vale entregou 3,68 com algum efeito aí não recorrente, cerca de 53% superior. Depois surpreendeu lá no terceiro trimestre e o lucro começou a cair lá no quarto trimestre, e também no primeiro trimestre de 2025, tá. Então, vamos acompanhar como que será esse segundo trimestre de 2025 da Vale, lembrando que o mercado ele tem uma expectativa aí de recuperação para a Vale em relação a esse início de 2025, né? O mercado ele espera que já nesse segundo trimestre 2,03 por ação, tá? E 2,31 por ação, e depois lá no final, no caso no quarto trimestre, 2,73 de lucro por ação, tá? Dando aqui segmento, Banco do Brasil, que é um fator, teria alguma bomba resguardada agora para o segundo trimestre? Eu espero um PDD altíssimo, tá? Já falo logo de cara que eu espero um PDD alto e também aquela questão de, além da inadimplência, um ROI mais baixo no curto prazo que fica comprometido. O retorno ele é maior quando você tem uma inadimplência maior, né? Menos pagantes, menor retorno, menor lucro no curto prazo, ao menos no curto prazo. Mas é um fator, né? O Banco do Brasil ele teve o adiamento do balanço do segundo trimestre. Muito já se especula, né? Que lá no primeiro também eu lembro que o presidente, né? Teve que, aliás, a presidente teve que fazer uma viagem. Foi dado aí meio que por desculpa que a presidente fazer uma viagem, então não dava para ela apresentar o resultado. Acho que esse daí não seria um grande problema. Eu lembro de outros presidentes do Banco do Brasil estarem faltando a apresentação e como o resultado era muito bom, o CFO foi lá e deu conta de apresentar muito bem, tá? Responder todas as perguntas. Então, no primeiro trimestre foi dada essa meio que desculpa, tá? Só que nesse segundo trimestre foi adiado mesmo. Então, isso já fez preço hoje no mercado pensando em Banco do Brasil. Lembrando que dia 14 é vencimento das opções, se eu não me engano, com final H, tá? Aqui o que, que o mercado espera para Banco do Brasil no segundo trimestre? O mercado espera em lucro por ação 0,91. Lembrando que lá no segundo trimestre de 2024, esse mesmo lucro por ação era esperado em 1,61. Isso dá quase que o dobro, tá? Com relação aí de queda, né? Daria aí quase que 50%, 40 e poucos por cento aqui de queda com relação ao segundo trimestre de 2024. E isso pode tanto surpreender ou negativamente ou positivamente os analistas, tá? Então, e também prestem atenção no seu dividendo no curto prazo, que ele pode cair um pouco, pode vir bem abaixo. Lembrando também, né, que para o terceiro e quarto trimestre não há previsão de alta de lucro em Banco do Brasil com relação ao ano passado. Pelo contrário, há previsão de corte. Terceiro trimestre, 1,05, sendo que lá o terceiro trimestre de 2024 foi de 1,64, quarto trimestre 1,66, é esperado para esse ano 1,17, ou seja, também quase que 50 centavos inferior, né, em relação ao fechamento. Aí, recuperação, o mercado espera uma recuperação só lá no primeiro trimestre de 2026. Ou seja, nós teremos muito ainda, ou uma janela bem aberta de oportunidades em Banco do Brasil. De 12 analistas, por exemplo, que cobrem Banco do Brasil, apenas 2 dão recomendação de compra, 8 dão aí opção de neutro segurar e um, né, dá aí opção de venda nesse momento, não tem a Banco do Brasil, e o outro ali para shortear Banco do Brasil, ganhar com a venda, tá? Então é pouca aí a positividade, né, com o Banco do Brasil, ao menos no curto prazo. Porém, tá, tem aí outros fatores que a média de preço-alvo, né, desses mesmos 12 analistas é na casa de 27,75, tá? Ou seja, eles estão esperando dados oficiais
para mudar, digamos, a sua narrativa própria. Então é importante o investidor ter isso em mente, que é você que decide em relação ao seu dinheiro e não pode ser o mercado que pode comandar as suas ordens, tanto de compra como também de venda, tá? É importante você ter essa decisão aqui com relação a Banco do Brasil, tá? Até porque quem irá amargar o prejuízo ou irá satisfazer no longuíssimo prazo dos bons resultados é você, investidor. Então é importante você não deixar ser levado pelo mercado. E também, tá, aqui uma notícia, ao menos um levantamento para afogar um pouco as mágoas com o Banco do Brasil. Ele está, né, na lista aí dos 10 maiores pagadores de dividendos da B3 no primeiro semestre de 2025. Na Pindaíba, o Banco do Brasil ainda é um bom pagador de dividendos, tá? Vamos ver se repete lá para a reta final do ano. Bem provável que não, mas para 26 nós já vemos ali que o mercado ele já tem uma expectativa mais positiva com o Banco do Brasil. Essa listinha saiu, né, aí, as 10 maiores pagadores de dividendos na B3 no ano de 2025, 176 bilhões foram pagos. Petrobras é a campeã aqui, né, com 35 bilhões. Aí depois Itaú com 28, Vale nos 12 bilhões, Itaúsa. Lá embaixo nós temos o Banco do Brasil e BB Seguros, Banco do Brasil com praticamente 6 bilhões, BB Seguros com 4 bilhões e meio aí de proventos e deve fazer parte dessa lista no segundo semestre também, pelo alto dividendo que irá pagar agora nesse mês de agosto. Depois eu trago um vídeo aqui mais completo desses dados, tá, pessoal? No mais, o vídeo não é uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta o vídeo, seja membro do canal, IP também os nossos vídeos. E qualquer dúvida, em especial que você não quer se abrir aqui nos comentários, entre em contato Mundo Buy Holder, tá? Aqui é o e-mail do canal, para você não perder nenhum dos conteúdos e tudo mais. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu!